Bom, existe um momento silencioso na vida de quase todo mundo. Não é dramático, não tem trilha sonora triste, não tem despejo formal. É só um ajuste. Hoje, em Mentes Quebradas, o canal Xadrez Mental, vamos falar sobre algo que todos nós já sentimos, mas poucos admitem: a perda da própria identidade, inspirado em Pelo Prisma do Amor. Bom, pessoal, se vocês gostam de reflexões profundas sobre psicologia, identidade e relacionamento, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Porque aqui, o Xadrez Mental, nós não analisamos apenas personagens, nós analisamos nós mesmos. Ato 1. A perda silenciosa. Você começa a falar um pouco diferente, começa a concordar um pouco demais, começa a evitar certos assuntos, começa a rir de coisas que nem acha engraçadas assim. E quando percebe, já não está mais sendo você. Não é algo que você mudou. Você se moldou. Isso mesmo, você se moldou. E toda vez que nos moldamos para caber, um pedaço nosso se quebra. Pelo Prisma do Amor, mostra isso de forma quase cruel. Não como um vilão externo que te força a mudar, mas como uma escolha interna, uma escolha que você faz todos os dias. A necessidade de ser amado começa a competir com a necessidade de ser inteiro. E quando a escolha é clara, quando você precisa decidir entre ser aceito ou ser você, muita gente escolhe ser aceito. Mas aceitação sem identidade tem um preço. Você começa a negociar suas cores. Primeiro você deixa de usar o vermelho, que te destacava. Depois apaga o amarelo, que te fazia vibrar. Depois suaviza o azul, que te dava profundidade. E quando percebe, vive em preto e branco e cinza. Não porque o mundo ficou sem cor, mas porque você se apagou. A perda da identidade não acontece de uma vez. Não é um evento traumático único. Não é uma decisão consciente de se abandonar. Ela acontece em pequenas concessões. Não vou falar isso agora, não vou agir assim, melhor não mostrar desse jeito. Talvez seja tarde demais, talvez não entendam, talvez me julguem. Essas são as desculpas que você inventa. E cada vez que você esconde quem é para manter alguém, você está ensinando ao mundo que sua essência é negociável. E quando sua essência vira moeda de troca, você começa a falir por dentro. Ato 2. O mundo em cinza. Existe algo muito sutil quando alguém perde a própria identidade. A vida continua. Você acorda, trabalha, ama, sorri, posta fotos, mas tudo parece neutro, sem intensidade, sem profundidade, sem verdade. Como assistir a própria vida atrás de um vidro. Você participa, mas não sente. Ama, mas com medo. Se entrega, mas com cálculo. Conversa, mas com filtro. Porque quando você já abriu mão de quem você é, qualquer rejeição parece uma confirmação. Confirmação de que você não era suficiente. Então você começa a viver para evitar rejeição. Mas viver para evitar a dor não é o mesmo que viver para sentir, sabe? No Prisma do Amor, apresentado na obra, vemos algo devastador. Personagens que confundem conexão com necessidade, confundem proximidade com dependência, confundem intensidade com identidade, mas conexão verdadeira, de verdade mesmo, não nasce do medo de perder. Ela nasce da liberdade de ser. Pensa comigo, quando você não sabe quem é, você se apaixona por qualquer coisa que te valide, por qualquer pessoa que te diga que você importa, por qualquer relação que preencha o vazio. Quando você sabe
Quem é, você escolhe. E escolha é diferente de carência. Carência diz: eu preciso de você, preciso ser completo. Identidade diz: eu sou completo e escolho caminhar com você. Quando a identidade se perde, o amor vira tentativa de preenchimento. Mas ninguém foi feito para preencher o vazio que você criou ao se abandonar. O mundo em cinza não é falta de amor, é falta de si mesmo. E o mais triste? Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que não existe. Porque quando você apaga sua essência, quando você dilui quem é para caber, mesmo que todos te aceitem, não é você que eles estão aceitando, é a versão editada, a versão segura, a versão que não incomoda. E viver como versão editada de si mesmo é a forma mais silenciosa de morrer. Ato 3. O reencontro. Mas então, algo muda. O reencontro não começa com alguém novo. Não começa com mudança de cidade. Não começa com livro de autoajuda. Começa com silêncio. Começa quando você percebe que está cansado de se diminuir, cansado de caber, cansado de pedir permissão para ser. E nesse momento, algo quase imperceptível acontece. Você decide parar de negociar sua essência. Não é arrogância, não é rebeldia, não é egoísmo, é integridade. Você começa a dizer não, sem explicar mais. Começa a manter opinião, mesmo que discordem. Começa a sustentar seu jeito, mesmo que não agrade a todos. Começa a ocupar espaço sem se desculpar. Começa a existir sem permissão. E aos poucos, as cores voltam. Não porque alguém trouxe, mas porque você parou de escondê-las. O vermelho volta a pulsar. O azul volta a aprofundar. O amarelo volta a iluminar. E o mais curioso, as pessoas certas começam a ficar. Porque agora elas não estão se conectando com uma versão editada de você. Estão se conectando com o real. O reencontro é desconfortável. Alguns vão embora. Algumas relações desmoronam. Alguns ciclos encerram e dói. E como dói. Não vou romantizar isso. Dói ver pessoas que você amava se afastarem porque elas não amavam você. Elas amavam a versão confortável de você. Mas o que fica é sólido, é solidez. Não nasce da adaptação constante, nasce da permanência. Permanecer em si mesmo é o maior ato de amor próprio que alguém pode ter. Porque o mundo vai sempre pedir que você seja menor, mais palatável, mais conveniente. Que você abaixe o volume, que diminua o brilho, que caiba na caixa que prepararam para você. Mas você não foi feito para caber. Você foi feito para existir. Ato 4. Relações verdadeiras. Relações fortes não são construídas por duas metades. São construídas por dois inteiros. Quando duas pessoas se encontram, ainda tentando se descobrir, ainda tentando preencher vazios, ainda negociando identidade, o amor vira campo de batalha. Mas quando duas pessoas já sabem quem são, o amor vira construção. Não existe necessidade de provar valor. Não existe jogo de poder. Não existe medo constante de abandono. Existe escolha diária.
existe respeito, existe conexão profunda. Porque quando você mantém sua identidade, você não se perde dentro do outro. Você caminha ao lado. E isso muda tudo. Pelo prisma do amor, mostra algo fundamental. O amor não é sobre encontrar alguém que te complete. É sobre encontrar alguém que respeite suas cores. Alguém que não peça para você diminuir o brilho, para que você não se sinta ofuscado. Alguém que admire seu vermelho intenso, seu azul profundo, seu amarelo vibrante. Alguém que entenda que suas cores não são ameaça, são essência. Quando você permanece na sua essência, o amor deixa de ser fuga e passa a ser um encontro. Encontro real, sólido, verdadeiro. E talvez essa seja a maior mensagem. Antes de amar alguém, permaneça em você. Porque perder alguém dói. Mas perder a si mesmo é devastador. E como é? Encerramento. A permanência. E quando você se mantém inteiro, ninguém pode transformar sua vida em preto e branco novamente. Porque a identidade não é algo que você encontra uma vez e depois guarda. É algo que você defende todos os dias. É cada escolha, em cada conversa, em cada relação. Permanecer em si mesmo não é teimosia, é sobrevivência emocional. Opa, então vocês pularam direto pro resumo, né? Ah, seus preguiçosos. Então vamos lá. É o seguinte, no ato 1, o que a gente traz aqui nesse vídeo? Trazemos muito a questão de a sua identidade e a questão de você se moldar para as outras pessoas, né? Que às vezes a pessoa sente que é mais atraente você ser aceito do que você ser você mesmo. Deixa de ter certos assuntos, deixa de mostrar seu ponto de vista, deixa de se comportar do jeito que você realmente é, apenas para agradar a outra pessoa, né? E isso, mesmo que isso não seja uma coisa que aparentemente agressiva, você praticamente está negociando você mesmo com os outros, sua própria essência com as outras pessoas. Você está se destruindo de uma forma silenciosa. Como eu gosto de dizer, você está tomando veneno aos poucos e você nem está percebendo o dano que isso está causando. E esse é o ato 1. Bom, aqui no ato 2 é o seguinte. Aqui mostra o que acontece quando você negocia sua própria essência. E basicamente, quando isso acontece, você está fazendo as coisas normalmente, está fazendo o seu cotidiano tranquilamente. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você não está 100% presente naquele momento. Você está ali, mas você não se sente presente ali e você não está realmente presente lá. Sua cabeça está em outro lugar, pensando na resposta que você vai dar, pensando, nossa, qual que é o melhor jeito de eu falar? Qual que é o melhor jeito de eu fazer isso? Qual que é isso? Para, calma, respira. Não precisa de tudo isso. Sim, como eu gosto de dizer, a perfeição está na nossa imperfeição. Mas o que realmente eu acho um péssimo negócio, você está negociando sua própria essência, é muito da questão de que você está se entregando para uma coisa que às vezes nem tem tanta relevância assim, ou nem vai fazer nenhuma diferença. E o pior, você abriu mão de quem você é para você evitar a ser rejeitado. Ah, e eu vou adicionar só mais um detalhe, né? Que eu adicionei por conta da obra que me inspirou a fazer esse vídeo. É que muitas pessoas confundem conexão com necessidade,
proximidade com dependência e intensidade com identidade. Só que, na verdade, a conexão verdadeira, ela não vem quando você tem medo de perder alguém. Ela nasce da liberdade de você ser quem você é. Agora, no ato 3, eu falo especificamente daquele momento em que a gente, se descobre novamente, sabe? Se reencontre com nós mesmos. Que acontece exatamente aquele negócio da gente, vou dar aquela parada pra pensar, raciocinar sobre tal coisa. Aí parece que as coisas começam a se encaixar, começam a andar, porque, nossa, agora eu entendi isso daqui e agora eu tô fazendo o melhor. Não, gente, você só parou pra refletir em alguma coisa da sua vida. Quando você para refletir qualquer coisa, aquilo se torna fixo para você, porque você descobre e, além de descobrir, acaba funcionando. E se não funciona, a gente para, reflete de novo e tenta a próxima vez. É assim que funciona. E lembrem-se, arrogância, rebeldia, egoísmo não tem nada a ver com você não querer negociar a sua essência. Se proteger, se preservar, se cuidar de si mesmo for essas 3 coisas, então está acontecendo uma coisa muito errada aqui. O ato 4, basicamente a gente fala das consequências da gente fazer isso em relação a o que acontece em volta. É basicamente aquela velha história, né? Começa a ser você mesmo que você vai conhecer quem são os de verdade. É isso que acontece. Quem realmente gosta de você, fica. Quem não gosta de você ou gostou da sua versão adaptada, editada, aí, meu cara, você pode ter certeza que essa pessoa nunca vai gostar de você, porque ela gostou da outra versão, que era menos dor de cabeça, mais fácil de lidar, não estressava tanto ela, entende? Então, é isso. Esse é o ato 4, então vamos pro encerramento. No encerramento, a gente fala que quando você recupera a sua identidade, a gente não tá falando de nossa, encontrei, agora ela vai ser assim, ou não, acabou, vou guardar ela, não vou usar mais. Não, nada disso. Encontrou sua identidade, você vai lutar por ela até seu último suspiro. É igual treino, você tem que estar lá sempre, 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 dar uma descansadinha de leve e sempre, sempre, sempre. Mas eu acho que nessa questão não precisa se dar uma descansada não, hein? Se você gostou dessa reflexão, deixa seu like e se inscreva no O Xadrez Mental. E comenta aí, você já perdeu suas cores tentando caber? Ou você ainda está lutando para permanecer inteiro? Até o próximo Mentes Quebradas. E lembra, suas cores não são negociáveis, são inegociáveis. E quando você entende isso, o mundo inteiro muda de tom.